Viva! Está com a que já se tornou a tradicional entrevista de Natal da Renascença. Nos próximos minutos vamos estar à conversa com Dom Américo Aguiar, é cardeal e bispo de Setúbal, presida uma diocese que faz 50 anos em 2025, mais precisamente no dia 26 de outubro, e está, por isso, de parabéns. Bem-vindo! A Diocese de Setúbal tem-lhe permitido ser o enfant terrible ou o cardeal especial de que o Papa Francisco viu em si, ou tem havido obstáculos? Olha que sim, olha que sim, olha que sim. A Diocese de Setúbal tem sido o amado povo que o Papa Francisco me entregou, me confiou. É um território particularmente exigente naquilo que significa a multiplicidade de situações e de pessoas que habitam, que trabalham, que visitam, que passam pela Península de Setúbal. Nós estamos a falar de uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, perto disso já. Estamos a falar de uma população, eventualmente, entre os 25, 26, mais ou menos, percentagem de migrantes, com comunidades migrantes muito espalhadas pelo território, que não são um problema, pelo contrário, são uma oportunidade. E também um território historicamente marcado por sofrimento, por dificuldades. Nós estamos a evocar os 50 anos da Diocese e agradeço os parabéns, como estamos a evocar os 50 anos da democracia no nosso país. Portanto, são muitos 50 anos e que significa também um caminho feito, mas muitos problemas e dificuldades por ultrapassar. Sim, que não são de agora. Sim, e é interessante ver que, eu reparei nisso desde a primeira hora, quando fui nomeado, é que as pessoas, os portugueses em geral, têm uma marca de Setúbal de fome e dificuldades. A marca dos anos 80, a fotografia que ficou Da bandeira na de sua fome. retina. Coisa que, graças a Deus, não é a realidade de hoje. Há problemas, há dificuldade, mas é um território com N potencialidades na indústria. Eu fiquei surpreendido, por exemplo, com a academia universitária, seja da Nova, o Polo da Nova, seja o Instituto Politécnico de Setúbal, seja a Egas Muniz, especialmente na dentária, seja o Instituto Piaget. Eu fiquei surpreendido, não tinha consciência desta dimensão desta academia, como não tinha consciência da malha industrial de empresas muito significativas para o país. Não é só a Auto Europa, Setúbal é muito mais que a Auto Europa, e é a Cecil, e é a Navigator, e é, olhem lá, uma surpresa, e passa a publicidade em rodapé. Toda a Coca-Cola que bebemos no nosso país é made in Setúbal. Não sei se sabiam, ficam a saber. Mas ainda há bairros com muitos problemas. Temos falado aqui da Joia, é verdade, do Ginjal. Mas tudo isso é verdade. Mas eu sou do Porto e vivi anos em Lisboa. O Porto e Lisboa também os têm. E Setúbal também tem, ou seja, não é a marca identitária de Setúbal, pelo contrário. E o que nós temos que ter é a capacidade e a força, aliás, que o meu saudoso antecessor, primeiro bispo de Setúbal, teve, o Dom Manuel Martins, de ser a voz e de dar visibilidade às situações de miséria, de pobreza e dificuldade que essas pessoas, esses nossos irmãos e irmãs, têm ou tiveram. E o que é importante, acima de tudo, é nós sermos proativos, ou seja, não alimentar a situação da dependência e da dificuldade, mas darmos as mãos e ajudarmos-nos mutuamente, a Igreja, a sociedade civil, as empresas, os agentes diversos da comunidade, fazermos tudo. E isso tem sido possível? Isto tem sido possível ao longo destes 50 anos. Acho que faz a diferença, ou seja, tudo o que foi conquistado até à data na Península de Setúbal é resultado do trabalho, do empenho e dedicação de todos estes protagonistas. Está tudo resolvido? Não está, absolutamente, mas eu tenho muita esperança e acredito que muitos projetos e muitos anúncios têm sido feitos para a Península de Setúbal, seja a terceira travessia do Tejo, seja depois uma ligação, túnel do Tejo também, seja o eixo, ou seja, o investimento que vai ser feito em todos aqueles municípios da Frente Tejo, Almada, Seixal, Montijo, Moita, Alcochete, toda essa revolução que será feita com a ligação do metro, ou seja, uma nova mobilidade em todo este território, naquilo que também significa ultrapassar um dos problemas que eu identifico na própria Península, que tem a ver exatamente com a mobilidade.
muitas das pessoas que vivem na Península, meus diocesanos, às 4, 5, 6 da manhã, iniciam a sua labuta diária com a conquista dos transportes, seja a Carris Metropolitana, Para Lisboa, seja sobretudo, não é? a Fertagos, seja o barco, ou seja, as pessoas têm um início de dia muito sofrido. E eu já fiz essa experiência e, agora, eu também já fui visitar a Carris Metropolitana, já falei com o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, eu sei que da parte destas estruturas de resposta, tudo está a ser feito para melhorar. Agora, os timings e a relação oferta e procura é que é sempre o cão e o gato. Por exemplo, eu sei que a Carris Metropolitana tem tido incrementado um aumento muito significativo de horários, de carreiras e de oferta, mas ao mesmo tempo a procura tem cavalgado e tem aumentado muitíssimo, o que é muito importante. Mas fica aquela sensação que é sempre menos que aquilo que é possível. Mas acredito que estes próximos 5, 10 anos serão decisivos para resolver muitos dos problemas da Península de Setúbal. Começou o tempo do Advento numa das suas comunidades em Alhos Vedros, onde houve profunação de sepulturas, creio que nem sequer é inédito. O que é que explica um ato desta violência tão perto do Natal e se representa uma certa perda de valores ou de problemas sociais? Primeiro, ainda não se sabe o que é que de facto aconteceu. As autoridades não sabem ainda, à data que estamos a falar, não se sabe qual foi o móvel, ou seja, se foi roubo, se foi um ritual, se foi um disparate, se foi não sei o quê, não se sabe. E, portanto, agora, eu nunca vi um cenário como os meus olhos puderam testemunhar. As autoridades dizem-me que em Portugal não há registro, não há memória de uma profanação desta dimensão num cemitério. Estamos a falar de 4, 5 capelas jazigos, estamos a falar de mais de uma dezena de caixões, estamos a falar de um cenário horrível, que nem quero descrever mais. Já fizemos o que tínhamos a fazer, de rezar, pedir perdão a esses irmãos que nem na morte descansam em paz, os seus restos mortais. Tentar também interação com as famílias, que não tem sido fácil, porque não é fácil identificar os proprietários e as famílias respectivas. E no último domingo fizemos também, toda a comunidade fez uma peregrinação ao cemitério para que a paz no coração e espiritualmente falando possa acontecer. Não sabemos as motivações, nem posso imaginar quais possam ser as motivações. Agora espero serenamente, e também quisemos que a comunidade sentisse essa pacificação, enfim, porque acho que é qualquer coisa tão horrível que aconteceu que mais não podemos fazer do que rezar e, enfim, entrar numa serenidade e aguardar para sabermos o que é que possa ter acontecido. Há dias a Renascença publicou uma reportagem que dava conta de que as crianças não têm preconceitos, mas que são ensinadas a tê-los. A pequenos imigrantes, por exemplo, que ouvem dos colegas portugueses aquilo que alguns adultos dizem sobre os estrangeiros. O discurso do ódio contamina tudo. Sente que isto é algo que está a crescer? Tenho a sensação que nos últimos anos, de não problema, passou a ser, pelo menos mediaticamente, um problema. Ou seja, a nossa sociedade, quem conhece o país de les a les, e eu, graças de modo especial à preparação da Jornada Mundial da Juventude, percorri todo o país, norte, sul, interior, litoral, ilhas, portanto, dou graças a Deus por isso, nunca tive a sensação de estar num território onde sentisse tensão em razão da pluriculturalidade do território, da multiculturalidade num território A ou B. No entanto, enfim, o assunto passou a ser tão falado, tão mediatizado, tão apontado, tão priorizado, que passou a fazer parte daquilo que é a conversa do taxista, a conversa no café, no restaurante, e passou a fazer parte do menu do cotidiano nosso. E das redes sociais também, não é? Agora, aquilo que eu dizia há bocadinho, eu tenho um território com 20 e tal % de população migrante, que não vejo que seja um problema. Não tenho noção que seja um problema diário de bairros, de comunidades, por ter esta proveniência ou aquela ou outra. Há violência, há problemas, mas a violência e os problemas são transversais. O Papa Francisco dizia, onde está o homem está o pecado, e já agora a mulher também.
E isso é que é uma verdade, ou seja, o pecado, o crime, a violência acontecem quando estão presentes homens e mulheres. Isso é que é verdade. Agora, se o bilhete de identidade, ou se a marca, a cor da pele, ou se a proveniência cultural é A, B ou C, eu acho que não é isso que define a circunstância da criminalidade. E esta discussão em torno da lei da nacionalidade e da lei dos estrangeiros veio pôr um bocado de sal na ferida? É assim, vamos uma coisa, as coincidências, os timings dos acontecimentos que podiam não ser causa e efeito, mas que podem ser causa e efeito. Ou seja, isto agora falta saber, é o ovo e a galinha, quem é que nasceu primeiro. E agora, a mim, o que eu acho que é importante é que no fim do processo nós tenhamos a consciência que os mais frágeis são defendidos pelo Estado. O Estado tem essa obrigação. A sociedade, o Estado tem a obrigação de defender os mais frágeis. E uma vez ouvi a senhora ministra da Administração Interna, na altura, provedora de Justiça, que dava uma entrevista em que dizia uma coisa que eu concordo 100% com ela. Ela dizia que quanto mais tempo estiverem pendurados os pedidos dos migrantes, né, quanto mais tempo tiverem indefinição, mais as redes de exploração os apanham. E este é que é o problema. Ou seja, quando, a certa altura, eu e muitos portugueses fomos surpreendidos a dizer que a AIMA tinha 400 mil processos pendentes, eu confesso que nunca na vida imaginei que fosse possível. Agora, passei a associar que essas 400 mil pessoas, irmãos e irmãs nossos, estão ali, estão fragilizados, dependentes de redes de exploração desta gente. E isso é que nós temos que evitar, a todo custo. E por isso, eu acho perfeitamente aceitável e normal que cada país tenha regras naquilo que significa a entrada e a saída de cidadãos. E estas que estão a ser discutidas e apresentadas. E que sejam claras e transparentes para todos. De maneira a que ninguém seja explorado em razão de saber ou não saber. Porque o pior que pode acontecer é a indefinição ou o não conhecimento. Porque, é assim, se um país... Eu dou sempre este exemplo que eu acho que os ouvintes ou os telespectadores entendem melhor, que é assim, eu em minha casa consigo albergar 20 pessoas e posso acolhê-las, tratá-las com dignidade naquilo que são os seus direitos óbvios, que aceitamos como sociedade. Bem, eu vou dizer isso, e portanto venham 20 pessoas para a minha casa. Bem, eu prefiro dizer que na minha casa venha quem quiser, e chegam 1000. Bem, eu só posso corresponder a 20. As outras 980 vão ficar na penúria, vão ficar na indigência, vão ficar... Ora, isto não é respeitar as pessoas. Dizer que todos podem vir sem qualquer crivo, sem qualquer limitação, sem qualquer controle, não é respeitar a dignidade das pessoas. Pelo contrário, é sujeitá-las a esquemas de exploração. Por isso, quando um Estado coloca regras claras para todos, para Portugal podem vir X mil, não faço a minha ideia se isso existe, se não, mas podem entrar X mil por ano e podem ser desta área, daquela área de profissional. Está a falar de cotas, não é? Estou a falar de cotas, estou a falar... E o que eu gostava E acha que deviam ser impostas cotas? O que eu acho é que nós não podemos criar a ideia de que podemos corresponder a todos ao mesmo tempo. E sem qualquer tipo de... Então, e o que é que se faz aos que já cá estão e a que é... Não, minha querida amiga, aos que já cá estão temos que os tratar... Mas que ainda não estão legais. Eu acho que há uma coisa... Eu não fiz direito, mas há uma coisa que eu aprendi qualquer, que a lei não tem efeitos retroativos. Ou seja, as situações que existem pendentes na AIMA e que estão a ser tratadas, espero eu, com a celeridade possível, com todas estas coisas que aconteceram, todas essas pessoas devem ser tratadas ao abrigo da lei que estava em vigor quando elas se abeiraram da possibilidade de serem acolhidas no nosso país. Acho que é isso que deve ser. Isso é que é respeitar as pessoas, não é? Agora, quando a minha dificuldade maior é quando criamos a ideia poética de que podem vir todos sempre que quiserem. Eu quero fazer aqui um parênteses. Eu não estou a falar de refugiados. Nós não estamos a falar de refugiados. Está a falar de imigrantes. Estamos a falar de imigrantes. Porque eu acho que às vezes há uma mistura de personagens e de conceitos. Uma coisa são refugiados, e aí eu não coloco nenhuma destas questões. Quem foge da guerra, quem foge de perseguição, quem foge disto tudo, eu acho que a nossa obrigação humanitária é acolher e fazer o que for possível, como aconteceu infelizmente com os ucranianos, como aconteceu com outros povos que fogem destas situações. Outra coisa são
co-cidadãos nossos que procuram e sonham com Portugal como local para realizarem os seus sonhos e constituir as suas famílias. E são muito bem-vindos. Do que eu estou a perceber da sua resposta é que é razoável esta legislação que o Governo está a pôr em marcha. Eu não sei o texto, não conheço em pormenor, não é propriamente a minha especialidade, mas tenho acompanhado e tenho, enfim, ficado feliz, assim se pode dizer, daquilo que significa a sensibilidade que é demonstrada para que nós possamos, no final, não digo que se possa corresponder a todas as expectativas que todos têm, mas que no final haja um aumento pelo respeito das pessoas que estão em causa e também por aquilo que significa clarificar qual é a possibilidade de Portugal em acolher mais ou menos em circunstâncias diversas. A pré-campanha para as presidenciais de janeiro está a ser marcada em muitos debates com as eventuais alterações à legislação laboral, ao Código de Trabalho, nomeadamente alterações nas licenças parentais, ao luto gestacional. Preocupa o resultado destas alterações que, nomeadamente, levaram a uma greve geral? Ora, vamos usar a mesma chave de há bocadinho de o Estado e a sociedade deve salvaguardar os mais frágeis. Aqui também é o mesmo. O Estado e a sociedade deve salvaguardar os mais frágeis. E na relação patronato e trabalhadores, acho que é óbvio que o mais frágil é o trabalhador. Agora, eu já fui, aliás, nesta casa, já fui muito feliz nesta casa e sei muito bem também quais são os problemas e as dificuldades do patronato. E, portanto, é aquilo que significa os problemas e as dificuldades dos trabalhadores. E acho que não deve haver tabu naquilo que significa discutir as coisas. Não é? Aliás, usando a chave de que o Papa Francisco nos habituou tanto da sinodalidade, que é escutar o outro. E eu acho que é muito importante, aliás, existe no nosso país um Conselho de Concertação Social, eu acho que é muito importante em cada tempo, em cada década, em cada, enfim, momento especial da governação e do país e da economia, ouvirmos as entidades patronais, ouvirmos os trabalhadores, as suas plataformas representativas, ouvirmos os vários protagonistas da sociedade e vermos o que é necessário, o que é, enfim, recomendável, ajustar, apertar, alargar, de acordo com a nova realidade que existe na sociedade. Eu lembro-me que eu vivi isso Mas aqui. não, por exemplo, quando o Governo fala em flexibilização, isso deixa-o preocupado ou não? Deixa preocupado se nós não fizermos, se nós não formos ao tutano, se não formos ao núcleo, ou seja, o que é que isso quer dizer? Estamos a falar de quê? Porque a flexibilidade sem mais pode dar muitas coisas, né? Algumas positivas e outras inaceitáveis, inadmissíveis. Temos de saber do que é que estamos a falar, sempre. E por isso é que eu peço aos protagonistas que, à volta da mesa, sejam capazes, primeiro, de ouvir, depois de se pronunciarem, mas que todos se ouçam, não pode ser o monólogo do vaqueiro. Todos têm que se ouvir. O governo, as entidades patronais, os sindicatos, os trabalhadores, todos devem ouvir com respeito o que é que o outro tem para dizer e o outro deve ouvir com respeito aquilo que é a minha posição e que são os meus valores, os meus princípios e a partir daí conseguir chegar a um entendimento. O que eu noto é que, de facto, né, quando nós estamos no processo de negociação, no processo de auscultação, no processo não sei do quê, eu não sei como é que eu ia dizer o as-trunfo, não é? O as-trunfo é a greve, o anúncio da greve. Eu não sei se os timings corresponderam ou ultrapassaram ou surpreenderam aquilo que significa o peso desse tal as-trunfo, desse tal recurso último. Foi um mau timing. Eu confesso que eu confesso... O anúncio da greve. E eu confesso que a mim isso me surpreendeu. O timing surpreendeu-me, não é? Em razão de, pareceu-me que algumas etapas podem ter sido descartadas, sem mais. Acha que tem a ver com as eleições presidenciais ou com o ambiente de pré-campanha? Assim, não quero achar nada, não perdi, também não acho, não é? Mas é lógico que assim, eu não quero... Anjinho Chagas é outro jornalista, não é? O Tomás Anjinho Chagas, não quero fazer de anjinho. É óbvio que todas estas coisas encaixam no ambiente que estamos a viver. Isso é perfeitamente normal no ambiente democrático em que nós vivemos. Agora, eu acho que é muito importante cada coisa no seu tempo e também nunca é saudável nós misturarmos dossiês em timings que
depois podem ser podem ser tóxicos, não é? As presidenciais são uma coisa, o pacote laboral é outra, as negociações são outra, e assim é mais saudável. Quando misturamos tudo, depois o ruído pode não ser o melhor conselheiro para as melhores decisões finais. Ainda sobre as presidenciais, a Igreja acha, a Igreja Católica, devia ter, não vou dizer acha, a Igreja devia ter algum tipo de mensagem para estas presidenciais. Se, e eu vou exemplificar, se um candidato como André Ventura chegar à segunda volta é preocupante e a Igreja deve dizer isso, nem que seja implicitamente? Não. A Igreja nunca deve apelar ao voto em A ou B, nem apelar ao voto contra A ou contra B. A Igreja Católica em Portugal, a quando do 25 de Abril, tomou uma decisão, penso que muito importante e que eu acho que foi certa e cada vez mais. Não há partidos católicos, há católicos nos partidos. E assim estes 50 anos foram vividos. E eu defendo, aliás, às vezes levo nas orelhas, por isso, quando o defendo, eu defendo uma total participação dos católicos nos partidos, para influenciarem, para levarem o Evangelho, para levarem os valores, para levarem a doutrina social da Igreja, sem complexos, para estarem presentes nas autarquias, no governo. André Ventura diz-se católico e cristão. E, portanto, defendo totalmente isso. Quando chega a hora das eleições, eu acho que a nossa obrigação é, acima de tudo, apelar aos católicos e aos não católicos e aos concidadãos que não ganhem a abstenção. Que não ganhem a abstenção. Acima de tudo isso, não delegar nos outros as decisões que me cabem a mim. Eu tenho feito o que posso para sensibilizar as pessoas e também naquilo que significa a minha participação direta, eu, sempre que me convidam, eu estou presente e digo o que tenho a dizer aos interlocutores. Ou seja o Chega, seja o PCP, seja a AD, seja o PS, seja quem for, promove encontros, promove diálogos, encontros com jovens, encontros com os eleitos, de maneira a que os eleitos se aproximem cada vez mais daquilo que é o sentir da comunidade, para que não haja uma intermediação pura e simplesmente digital, redes, daquilo que é o sentimento da população, as propostas dos eleitores, que depois, a certa altura, colocam-se aqui coisas no meio que nós não dominamos e depois dão resultados que depois temos visto. E como é que tem visto o debate presidencial? Eu tenho que agradecer muito, primeiro, aos nossos concidadãos que se disponibilizam, não é? Mas isto é transversal. Nós temos que arranjar maneira de recuperar o estatuto dos políticos, dos eleitos. Eles não são ladrões, não são vigaristas, não são nada disso. E uma narrativa que às vezes explora até ao limite esse discurso é errado e é prejudicial para todos os partidos. Mas tem existido, não é? Tem existido, é o que eu estou a dizer. E pode parecer uma coisa positiva de início, mas no fim é negativo para todos. E nós temos que criar condições de recuperar a dignidade, o estatuto, a nobreza do exercício de funções de eleitos. E, portanto, quando nós encontramos agora todos estes autarcas, homens e mulheres no país todo que se disponibilizaram, que ganharam, que perderam, temos que lhes agradecer exatamente isso. Depois, para o Governo, e dêem aspas, para o Parlamento, e dêem aspas, para o Palácio de Belém, de igual modo. Eu fico muito feliz por os portugueses terem a possibilidade de ouvir vários protagonistas. Tenho pena que, eu sei que pode ser, como é que diz o brasileiro, cafona, não é? Mas tenho às vezes pena que existam alguns candidatos que utilizem depois esse tempo, uma certa mediatização, o humor, ou seja, não quero desclassificar os candidatos, porque todos têm, obviamente, direito a ser candidatos, mas a mim não acho muito bem que a candidatura à presidência da República possa ser usada como um palco para candidaturas que não são efetivamente candidaturas verdadeiras. Está a falar de Manuel João Vieira, por exemplo. Por exemplo, mas sem qualquer tipo de juízo sobre o candidato. Aliás, já estamos habituados, não é? Já estamos habituados ao humor, à graça, a isso tudo, mas eu confesso que eu associo à chefia do Estado um certo peso e uma certa responsabilidade que não casa um bocadinho com esse tipo de... Mas entendo que também essa narrativa barra humor também tenha direito, também tenha cabimento na res pública, como é óbvio. Vamos falar da situação dos abusos sexuais na Igreja. Tem sido crítico sobre a repetição das entrevistas às vítimas. Recentemente soube-se que as indenizações foram adiadas para 2026.
Pelo menos uma associação que se tem queixado que as vítimas estão aqui num processo um brando, não é? Que se está a prolongar. É dessa opinião que tudo está a ser demasiado lento e o processo podia ser um bocadinho mais célere? É assim, mas quando conhecemos os bastidores, compreendo e respeito. Uma coisa é quando estamos fora e falamos, e acho que todo este dossiê devia já ter terminado, devia ter sido encerrado, por respeito às vítimas, por não prolongar mais este processo, por todas essas razões. Quando acompanhamos nos bastidores os processos, as metodologias, os protocolos, os trabalhos, entendemos que são coisas que mexem com pessoas, mexem com sentimentos, mexem com feridas e tudo é filigrana, tudo é muito demorado. Aliás, acho que foi até aqui que eu disse numa entrevista que bom que era que o ano 2025 é o ano de jubilar, o Peregrino de Esperança, que fosse o ano em que tudo se encerra. Bem, vamos ver até... Mas não vai acontecer. Penso que não é humanamente possível que aconteça. Agora, nós, naquilo que significa o trabalho da Igreja, é um dossiê que é permanentemente acompanhado pelo Presidente da Conferência Episcopal, mensalmente o Conselho Permanente da Conferência Episcopal também vai acompanhando, os bispos em geral acompanhamos 2 vezes ao ano, que são as plenárias, abril e novembro, depois temos o Grupo Vita, que também tem feito o seu trabalho e vai também, aliás, vai fazendo um trabalho muitíssimo importante naquilo que é a prevenção, já não tanto esta área das vítimas e deste processo, mas sim da prevenção e do trabalho nas comunidades para que nada disto volte a acontecer. E também lembrar, e permitam-me que faça aqui uma evocação do Dr. Laborinho Lúcio, que falecido há pouco tempo, aliás é o primeiro Natal e vai uma saudação para a esposa e para a família, o Dr. Laborinho Lúcio e a comissão do Dr. Pedro Streche, ou seja, tudo isto é um processo começado em 19, se eu não estou errado, que está a fazer o seu caminho. É óbvio que eu gostaria, acho que todos os intervenientes gostariam que o processo já tivesse terminado, infelizmente não é o caso, mas se Deus quiser, nos próximos meses terminará. Devia haver mais transparência sobre o montante global a atribuir de indenizações? Ora, vamos lá ver uma coisa. Até à data, a transparência é total porque não existe o valor. Não é? O valor à data, eu posso estar errado, mas até à data de hoje... Já podia ser conhecido ou não? Mas o problema não é esse. O problema é, primeiro, há aqui eu não sou especialista do assunto, peço que saibam, tenho isso em consideração. Primeiro, há o cruzamento daquilo que significa a jurisprudência em Portugal dessas situações. Né? Depois existe aquilo que significa outras situações, até noutros países, noutras realidades. E depois, nós não estamos a falar de indemnizações. Compensações. Nós estamos a falar de compensação, ou seja, nós não estamos a falar de algo que tem uma carga jurídica, não é? Que tem um edifício jurídico. E por isso estamos a falar... E daí também a minha expectativa e curiosidade daquilo que serão as propostas dos especialistas que foram nomeados para avaliarem os casos e para atribuírem os respectivos valores, que tenham que ir ao encontro do sofrimento, da vivência, do respeito pelas pessoas que viveram essas circunstâncias, e eu acho que é um exercício muito, muito difícil. E confesso também que tenho curiosidade de entender a fórmula que dará como resultado o respeito por cada vítima em relação àquilo que foi a situação vivida. Tem curiosidade? Porquê? Tenho curiosidade porque a diversidade de situações no mundo inteiro é muito dispar, é muitíssimo dispar. Não é? E daí que tenho curiosidade de ver a fórmula que esses especialistas vão aplicar. Eu não sei se há nenhuma forma, estou a dizer forma porque não consigo materializar outra palavra, mas como é que vão chegar a uma recomendação de valor em relação a cada um dos casos? Porque eu sei que a associação que referiu há pouquinho, e há também em alguns países, há quem defenda que o valor deve ser todo igual para todos, há quem defenda que os valores devem ser diferenciados mediante circunstâncias diversas. Eu confesso que não, se me perguntassem qual das opções, confesso que não sei, e até tentando meter na vivência, na experiência de o que é que seria mais razoável? De cada uma das vítimas, não sei dizer. Não sei dizer como é que eu sentia se me dissessem assim, é igual para todos. E com situações tão diversas, não sei se eu me sentiria respeitado ou ouvi que é igual para todos. Como também é certamente motivo de alguma
se calhar, reação negativa, porque é que A é 5 e B é 10 e C é 30. Então, mas portanto, é um vai ter cenário, de haver uma decisão, não é? mas exatamente. Por Em isso que também depois irá participar. Não, nós não participámos Na Conferência Episcopal, nas plenárias. Espero que não chegue à próxima. A próxima plenária em abril. E espero que este dossiê não chegue à próxima plenária. Espero que o assunto fique resolvido e fechado. Aliás, o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, eu penso que ele referiu trimestre, se eu não estou enganado, primeiro trimestre de 2026. Agora, aqui é a confiança total nos profissionais que foram nomeados, os especialistas que foram nomeados para recomendar à Igreja aquilo que sejam os valores, dentro dos possíveis, justos. Porque nenhum valor vai resolver o sofrimento ou as vivências que as pessoas tiveram, infelizmente. Sim. Sobre o conflito da Ucrânia, a Igreja tentou ter um papel diplomático ali logo no início. Entretanto, que se saiba, não houve divulgação de esforços. O Vaticano ainda pode ter um papel para uma paz duradoura naquela zona ou, enfim, está tudo entregue nas mãos da diplomacia do triângulo americano, ucraniano, russo. Mas eu já não sei qual é a figura geométrica, infelizmente. Aliás, eu há dias, aproveito para partilhar, o padre com quem eu preparei a presença dos jovens ucranianos na Jornada Mundial da Juventude, o sacerdote ucraniano, enviou-me mensagens e fotografias, porque a cidade dele foi bombardeada, com muitos mortos, e senti desta vez muito diretamente esse sofrimento e essa dificuldade desses irmãos e irmãs. Agora, eu penso é que nós estamos num tempo muito estranho. Nós já não temos reguladores no mundo. As Nações Unidas, infelizmente, colapsaram como reguladores da paz e da guerra, qual Conselho de Segurança, qual não sei o quê, qual não sei o que mais, mas acho que já nada disso vale. Depois também nada vale de lideranças internacionais que se imponham e com algum respeito, com algum temor, com algum... Eu acho que não. Eu acho que cada vez mais em cima da mesa está quem manda mais e quem tem mais poder. O poder armas, o poder dinheiro, ou seja, acho que em cima da mesa os critérios, o bem comum deixou de ser o critério que está em cima da mesa. Mas isso que me está a dizer é que o Vaticano não tem poder. Não, eu não estou a dizer que o Vaticano tem poder. Aliás, neste campo. Eu vou-te dar um exemplo que eu ouvi do Papa Francisco, que é muito interessante. O Papa Francisco dizia uma vez assim, esta coisa daquelas cimeiras internacionais da paz são muito interessantes. Os chefes de Estado e de Governo reúnem-se para tratarem da paz, depois há um intervalo para café. E no intervalo para o café, cada um puxa do seu portfólio de venda de armas. E durante o café vão vendo como é que vai ser o negócio das armas. E isso o Vaticano não pode fazer, não é? Acaba o café e vão retomar as negociações para a paz. Ora, isto é uma caricatura muito perto da realidade. Porque se nós formos ver a listagem daquilo que são as vendas de armamento por parte de países, muitos países, se calhar vamos ficar surpreendidos. Ora, quem é que no meio disto tudo fica para trás? São os pobres sofredores. Isso é que me dói profundamente, porque assim, eu lembro-me de o Presidente Trump, ainda nas eleições, dizer que em 24 horas telefonava e resolveu o assunto. Passou o tempo que passou. Depois vemos que, quer de Kiev, quer de Moscovo, quer de Washington, quer de outras capitais, passa-se uma coisa muito estranha, porque é o Presidente Macron que chama, é o não sei quem que chama, é o outro que reúne. Eu acho que estamos... Lembras-te quando, a certa altura, dizia-se a quem é que o Obama telefona para a Europa quando tem um problema? Eu acho que a humanidade sofredora está com o mesmo problema. A quem é que a humanidade sofredora telefona quando tem um problema? Não temos interlocutor. Absolutamente. E isso é uma preocupação para os tempos de hoje, muito significativa. Sim, mas isso quer dizer que o Papa e o Vaticano têm dificuldade em ter um papel atualmente. Eu não duvido e até tenho conhecimento que em todo este tempo a Santa Sé, a diplomacia da Santa Sé, subterraneamente tem trabalhado e tem feito o que pode e tem feito, enfim, mil e uma coisas para conseguir obter resultados. E de uma maneira normalmente muito discreta, que é o costume. Depois, a certa altura, aliás, a última vez, a Santa Sé disponibilizou-se para ser o local de encontro para as negociações e de um dos lados, parece-nos mal ir para território católico, nós que somos ortodoxos. Foi assim uma conversa do género que, enfim, todos ficaram mal na fotografia nessa circunstância. Agora, a Santa Sé não deixa de estar
permanentemente presente, até de uma maneira humanitária muito significativa, e, enfim, eu acredito, ainda há dias o Papa foi interrogado sobre isso, até sendo ele americano, da possibilidade ou da existência de contactos do Papa com o Presidente Trump e de outro nível, para que a paz seja encontrada. Agora, o problema maior que eu coloco em cima da mesa é que o bem comum saiu do centro das mesas, o bem comum. E isso é muito importante nós refletirmos, porque fará toda a diferença naquilo que seja a guerra e a paz nos próximos tempos para a Europa e para o mundo. Temos um novo Papa, já falámos dele, eleito em maio deste ano. Sei que tinha uma relação especial com Francisco. Leão XIV ainda está em estágio e neste Natal já dá para fazer um balanço? É assim, não digo que esteja em estágio, mas há uma expressão que os italianos usam naqueles primeiros tempos, que é o fare papa, ou seja, o eleito tem que se habituar à roupa, tem que se habituar a tudo, tem que se habituar a mil e uma coisas. Aliás, nós temos de ter consciência que naquele dia, àquela hora da eleição, morreu o cardeal Prevost e nasceu o Papa Leão XIV. E é preciso que a pessoa também tenha o seu tempo para se ajustar. E o Papa Leão não tem nada a ver com o Papa Francisco, naquilo que é a pessoa, naquilo que é o seu modo de ser, o seu modo de interagir, não tem nada a ver, não é melhor nem é pior, é diferente. Mais apagado? Não sei se é apagado. Eu dou-lhe um exemplo, que já interagimos várias vezes. O Papa Francisco, nós estávamos a metade de uma pergunta ou de uma partilha de um problema e ele já estava a dizer que sim ou que não. Já estava a resolver a meio da conversa. O Papa Leão ouve até ao fim e não toma uma decisão. Vamos agora conversar, vamos ver como é que seja. Ora, isto é outro registro. Nem é melhor nem é pior, é outro registro. Depois, aquilo que significa, o Papa Francisco era, enfim, como é que eu ia dizer? Era alguém que, por si, na sua presença, nos seus gestos, nas suas participações, era, como é que eu ia dizer, muito... Sul-americano. Pronto, seja assim. Não queria dizer sul-americano, queria dizer outra coisa, mas agora não me lembro. O Papa Leão, não. O Papa Leão não é assim, é de outra maneira, mas eu tenho apreciado, quer no jubileu dos jovens em Roma, quer agora nesta primeira viagem apostólica, que ele está a sair, está-se a afirmar como ele é, e tem que ser dessa maneira, não pode ser como os outros queiram que ele seja. Uma última questão, para fecharmos esta entrevista. Sei que mantém um ritmo frenético, não só na Diocese, mas também com viagens pela América, pela Coreia do Sul, país onde em 2027 vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude. Pergunto-lhe se tem tido tempo para pensar o que é que vai dizer aos seus diocesanos na Missa do Galo deste ano. Sempre. Aliás, eu tento não tirar o pé do chão, o que faz com que tenha que fazer esparregata, não é? Tenha que fazer ginástica acrobática, que é fazer todas essas coisas e não deixar de ter o pé nesta realidade da Península de Setúbal. Acima de tudo, o que eu lhes peço, aliás, já o manifestei na mensagem de Advento e Ano Novo, é a possibilidade de nós não olharmos nem para o Natal, nem para estas semanas de preparação, com a mentalidade de que é mais um Natal, porque isso é muito chato. Mais um Natal, mais uma ceia, mais não sei o quê, que a grande chatice. Não é mais, é o Natal. E sermos capazes de viver dessa maneira, entendendo que estamos a preparar o Natal. E na possibilidade de, como eu dizia, de montarmos o presépio na nossa casa, na nossa escola, na nossa empresa, no nosso local de trabalho, com os nossos amigos, na possibilidade de colocarmos no coração das nossas crianças menos presentes, menos brinquedos, menos coisas e mais presença. Principalmente num tempo em que nas famílias, nos amigos, nas relações, falta presença. Não faltam presentes, sobram presentes, mas falta presença efetiva, tempo de estarmos uns com os outros. E também esta coisa de transformarmos presentes coisas em presença junto das pessoas. E aqui o apelo àquilo que significa extraordinariamente nós dedicarmos tempo aos doentes, aos presos, aos que estão sós, mas não como uma checklist, né? Já fui, já fiz. Não, de nos convertermos a uma normalidade, de irmos ao encontro desses irmãos e dessas irmãs, às vezes da própria família, às vezes do circuito de amizade, mas que o frenético do dia-a-dia nos impede de os priorizar como atividade a realizar e como preocupação a ter presente. Ora, tudo isto
é que fará com que aconteça o Natal. Senão é apenas mais uma dor de cabeça, de frenesins, de viagens, de preocupações de compras, de troca de compras, de luzes, de rabanadas, de excessos de peso, de festas e de promessas que para o ano é que vai ser, e vai começar a dieta, e vai começar a poupança, e vai começar a amizade, e vai começar não sei o quê. Acho que devemos tentar pôr o pé no chão, né, com a realidade, e fazermos tudo que depende de nós para que este Natal seja o Natal e não apenas mais um Natal. Agradeço a Dom Américo Aguiar, bispo de Setúbal, cardeal, no ano em que a sua diocese de Setúbal faz 50 anos. A entrevista de Natal da Renascença fica por aqui. Foi uma conversa que foi gravada por Beatriz Garcia, que esteve encarregue do áudio, e também de Ricardo Fortunato, que esteve encarregue da gravação vídeo.